Olá pessoal, tudo bem? Então nos vídeos anteriores a gente aprendeu 3 laços de repetição. A gente aprendeu o para, o enquanto e o faça enquanto. Legal! A diferença entre o enquanto e o faça enquanto ficou claro porque os dois estavam no mesmo vídeo, certo? Então o enquanto a gente usa quando há a possibilidade de nunca se entrar no bloco do enquanto. Quando a condição já começa sendo falsa, ele não vai executar o que está lá dentro. No faça enquanto, não. Com certeza, pelo menos uma vez vão ser executadas as instruções dentro do bloco, para depois ser verificada a condição. Se for verdadeira, repita. Mas, se vocês repararem com bastante atenção, há uma semelhança, pode haver uma semelhança muito grande entre o laço para e o enquanto. Olha que interessante. O laço para faz o quê? Ele tem lá a inicialização no cabeçalho do contador, aí tem a condição para continuar, para ser executado o que está dentro do bloco, e depois tem o incremento ou decremento. Eu posso simular um laço para usando o enquanto. Eu posso, antes de começar o enquanto, eu crio uma variável contadora também e inicializo ela antes de entrar no enquanto. Aí, quando eu começar o enquanto, eu faço assim, enquanto, por exemplo, o contador for menor que 10. Faz o que tem que fazer e no fim do bloco enquanto, eu faço um incremento ou decremento. Repararam? Então, se eu tiver um laço para desse jeito aqui, por exemplo, o contador começa valendo 1, enquanto for menor que 10, e contador recebe contador mais 1. Aqui eu posso fazer da mesma forma. Eu começo lá com o meu contador valendo 1, aí eu tenho enquanto. Qual que é a condição para continuar aqui dentro do laço? Enquanto o contador for menor que 10, faça alguma coisa, e aqui no fim eu crio o meu contador. Legal? Então, o que eu fizer com o para, eu consigo fazer com o enquanto. Muito bacana. Então, por que existe os dois? Porque o para, ele é mais organizadinho, ele tem um cabeçalho lá. E o enquanto eu teria que montar, o primeiro uma coisa, depois outra, e lá no fim a outra. Quando eu costumo usar um, quando eu uso o outro? É uma boa prática de programação a gente usar o para sempre que a gente tem a certeza de quantas vezes vão ser executadas as instruções dentro do bloco. Por exemplo, se eu precisar executar 10 vezes um intervalo entre 5 e 20, sempre que eu tenho os números de início e fim, quando o laço para for executado, eu uso o laço para. Então, se eu já sei de antemão que eu devo executar 10 vezes, ou que eu devo contar de tanto a tanto, eu uso para. Por quê? Porque eu tenho um cabeçalho bonitinho. Logo de cara, eu já estabeleço quantas vezes eu tenho que executar as instruções que estão no bloco. Mesmo que eu saiba isso na véspera do laço para ser executado, Que nem alguns exercícios que a gente fez, Que o programa, o algoritmo pede lá um valor inicial, um valor final, e aí é para contar do valor inicial ao valor final. O importante é que no ponto que o para foi começar, a gente já tinha os valores iniciais e finais. Tudo bem? O enquanto a gente vai usar quando, no momento que a gente entrar no enquanto, a gente não tem certeza quantas vezes o laço vai ser executado. Por exemplo, aquele exemplo lá que a gente deu, de enquanto o usuário não digitar o que você quer que ele digite, ele vai ficar se repetindo. Então pode ser que o usuário acerte de primeira, pode ser que o usuário acerte na terceira vez, e você só vai saber isso enquanto ele está rodando. Então essa é uma boa prática para a gente saber quando a gente deve usar o para e quando a gente deve usar o enquanto. Beleza? Então vamos para os exercícios.